Olá, queridos alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estão aí todos preparados, muito animados para a nossa aula de hoje? Que bom! Eu sou a professora Denisa e hoje eu vou estar mais uma vez com vocês nessa nossa aula de língua portuguesa. Vamos iniciar nossa semana com muitas novidades, vamos iniciar com um gênero textual novo, fazer bastante descobertas. E aí, você vai vir comigo? Então, seja muito bem-vindo à nossa aula. Espero que você e eu possamos aprender muitas coisas novas, tá bom? Como eu já disse, nossa aula é de língua portuguesa. E nós vamos iniciar, como nós sempre iniciamos, falando sobre as nossas habilidades a serem conquistadas ou aperfeiçoadas. Então, vamos lá, gente? Nossa habilidade de hoje é ler e compreender com autonomia o verbete de enciclopédia. Aí você já sabe qual vai ser o nosso gênero de hoje, não é? É o verbete de enciclopédia. Tem gente que fala verbete, tem gente que fala verbete, mas não tem problema não. Qualquer uma das formas de falar está correta, tá bom? Então, vamos começar? Olha só, gênero textual da semana, você já sabe, vamos ver muitos verbetes de enciclopédia, vamos trabalhar muito esse gênero neste dia e nos outros dias da semana também. Então, eu quero que você preste bastante atenção, porque é um assunto muito importante para nós, tá bom? Agora você já sabe que nós temos um momento muito especial na nossa aula, você já sabe qual é esse momento? É o momento que nós chamamos de hora da leitura, aquele momento super prazeroso que a gente encontra aqui uma narrativa, uma história bem empolgante, para que a gente possa aí aprender alguma coisa, não é verdade? Refletir sobre algumas coisas também e também nos divertir, nos alegrarmos e crescermos juntos como seres humanos. Então, nossa hora da leitura de hoje vem com uma leitura muito interessante. Lembra que na semana passada eu trouxe para você uma história, um texto da Tracy Moroni. E essa autora, ela traz também aí vários títulos que falam sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. Então, hoje eu trouxe outro título da mesma autora para a gente trabalhar mais uma vez nesse sentido, as nossas emoções e os nossos sentimentos. Então, vamos lá? Olha só aqui na tela, o nosso texto de hoje tem como título o seguinte: quando me sinto assustado. Olha que legal, gente, esse tema. Você aí na sua casa, você já se sentiu assustado? Você já teve medo de alguma coisa? Você já ficou assim um pouco receoso? Já teve receio de algo? Então, tudo isso quer dizer que você já passou por um susto, por um medo, não é verdade? E agora a gente vai aprender com o nosso personagem o que acontece quando ele fica assustado e o que o assusta de vez em quando. Isso é muito importante, gente, a gente conhecer os nossos medos, as nossas limitações, para que a gente possa aprender a vencer todas elas. Então, vamos começar a nossa leitura de hoje? Vamos lá? Olha só, olho na tela para a gente ler juntos, tá bom? Quando me sinto assustado, o meu coração bate tão forte como se fosse saltar do meu peito. Quando me sinto assustado, parece que todo o meu corpo treme e se arrepia e o meu cabelo fica todo em pé. Olha só o coelhinho todo arrepiado, de tão assustado que ele se encontra aí nesse momento, não é? Vamos lá. Quando me sinto assustado, apetece-me fugir e esconder-me num local onde eu me sinta seguro. Uma das dicas que o nosso personagem traz para nós diante do medo, diante do susto, procurar sempre um local seguro. Procurar um local onde eu me sinta bem. Vamos continuar. Toda a gente se assusta de vez em quando. Nosso personagem está aí debaixo da cama com medo de alguma coisa, né? Até o bichinho dele de estimação está aí em cima da cama, fazendo aí, dando aquele apoio, aquela força aí para ele, que ele está precisando, né, gente? Vamos continuar. Algumas das coisas que me deixam muito assustado são as horríveis aranhas com muitas patas e os rufias da escola. E aqui nós temos uma palavra diferente. Que palavra é essa que nós encontramos no nosso texto? A palavra rufias. Você já tinha ouvido falar nessa palavra?
Eu, a professora Denise, ainda não tinha ouvido falar nessa palavra antes de ler esse texto. Então, eu fui pesquisar para descobrir o sentido, o significado dessa palavra. Sabe o que são os rufias? São aquelas pessoas, aquelas crianças ou adultos, não sei, mas no caso dele, como são da escola, devem ser crianças, né? Então, são aquelas crianças que gostam de, como a gente costuma dizer aqui no nosso Nordeste, caçar conversa. É aquele povo briguento, é aquele povo que gosta de sorrir dos outros, é aquele povo que não respeita ninguém. Então, gente, já sabemos de uma coisa, ser rufia não é nada legal. E isso, os rufias, eles assustam o nosso personagem. Vamos continuar. Outra coisa que assusta o nosso personagem, ficar sozinho no escuro. Você está percebendo aí que ele sozinho no escuro está imaginando que tem alguém no quarto dele? Você já passou por isso? Meu Deus, que medo, não é verdade? Mas aqui a gente vai ver outra coisa, olha só. É normal sentir-te assustado, isso é normal. O medo pode ajudar-nos a fugir do perigo e leva-nos a gritar por socorro. Então, gente, em determinadas circunstâncias, o medo pode até nos ajudar a evitar algumas situações de perigo, não é verdade? Já pensou se a gente não tivesse medo, por exemplo, do fogo? A gente ia meter a mão no fogo e ia queimar a nossa mão. Não é verdade, gente? Então, em algumas situações, o medo trata-se, na verdade, de um sistema de defesa da nossa vida. Então, vamos continuar? Cada um de nós assusta-se com coisas diferentes. Algumas coisas que são assustadoras para mim podem não o ser para ti. E isso é verdade. Tem gente que se assusta, por exemplo, como os bichinhos, né? Com a aranha, sapo, barata, né? E tem gente que já não tem medo de nada disso, mas tem medo de outras coisas, não é? Vamos continuar. Falar com alguém que pode ajudar-me a entender que aquilo que me assustou, afinal, não é nada assustador. Olha só a mamãe do nosso personagem acendendo a lâmpada do quarto e mostrando para ele que não tem pessoa nenhuma no quarto. Na verdade, é um amontoado de coisas e bagunças que tinha no quarto dele. Que só revela que ele precisa organizar o quarto, não é verdade, gente? Vamos continuar. E, por vezes, gosto de me mascarar para assustar as pessoas. E aí a nossa história está finalizando com o nosso personagem, nos dando algumas dicas de como nós devemos nos comportar diante do susto, diante do medo, diante de algum receio que você tenha. Então, você precisa sempre procurar um local seguro, conversar com alguém, falar sobre os seus medos, de preferência aquelas pessoas em quem você confia, que gostam de você, não é verdade? Porque, por exemplo, seus pais, seus responsáveis, o seu professor, são pessoas que estão aí para estar te protegendo, cuidando de você de uma certa forma, tá bom? Então, gostaram da nossa história? Viram aí que nós temos muitas dicas importantes para saber como trabalhar o nosso medo e saber também que, às vezes, o medo pode ser também um sistema de defesa da nossa própria vida, não é? Afinal, de coisas perigosas, você e eu sabemos que nós precisamos manter distância, não é mesmo? Gostaram, então, da nossa história de hoje, gente? Aprenderam bastante? Se motivaram aí a não ter medo do escuro? Ótimo! Então, agora nós vamos começar o nosso momento da nossa aula de língua portuguesa. Já passamos pelo nosso momento da história, agora nós vamos para o nosso gênero textual, que é o verbete de enciclopédia. Você já sabe aqui que esse gênero nós vamos estudar durante toda essa semana. Vamos ver muitos textos, vamos fazer muitas atividades, vamos verificar também a estrutura do texto, vamos fazer muitas coisas. Mas na aula de hoje nós vamos ler e compreender o que diz o verbete de enciclopédia. Então vem comigo, olha só, gente. Você e eu, ao vermos essa expressão, verbete de enciclopédia, podemos até termos algumas dúvidas sobre ele, não é verdade? E agora, nós vamos tirar essas dúvidas. A primeira dúvida são sobre as palavras que formam esse gênero. Por exemplo, o que será que é um verbete? Verbete? De onde veio essa palavra? O que ela significa? Então, vamos lá. Outra dúvida que você pode ter é:
O que é uma enciclopédia? Você já percebeu que essa palavrinha é bem difícil de falar? Fala aí comigo aí na sua casa. Enciclopédia. Fala muito bem. De novo, mais rápido. Enciclopédia. Isso. Essa palavra difícil de falar, nós também vamos saber o que significa. Então, vamos lá, gente. Olha só. O que é um verbete? Preste atenção na tela e leia junto comigo para eu e você entendermos. O que é um verbete? É um texto escrito de caráter informativo, destinado a explicar um conceito segundo padrões descritivos sistemáticos determinados pela obra de referência, mais comumente um dicionário ou uma enciclopédia. Professora, como assim? Não estou entendendo nada. Presta atenção numa coisa. A gente precisa entender, lembra que a gente falou de como a gente precisa fazer a leitura e tirar as palavras mais importantes do texto? Então, você precisa entender aqui agora que o verbete é um texto escrito de caráter informativo, ou seja, ele vem para nos informar e ele tem o objetivo de explicar. Diga comigo aí na sua casa, explicar. Isso mesmo, explicar um conceito de acordo com alguns padrões e determinados pela obra em que ele está escrito. E ele pode ser escrito, gente, num dicionário ou numa enciclopédia. Talvez você já tenha mais, como é que eu posso dizer? Você já tenha mais experiência em utilizar o dicionário. Mas nós vamos falar hoje, não é de dicionário não, nós vamos falar da enciclopédia, que é diferente do dicionário, nós vamos já saber o porquê. Então vamos continuar? Vamos para a nossa próxima dúvida. O que é uma enciclopédia? Vamos conhecer aqui o conceito de enciclopédia. Enciclopédia é uma obra literária que reúne conhecimentos gerais ou específicos, seguindo critérios de organização. Olha só, então a gente já sabe que enciclopédia é uma obra que ela vai reunir conhecimentos, ela vai reunir conceitos, explicações, informações com alguns critérios de organização. Como assim, professora? É que a enciclopédia, ela é um livro, na verdade, né? Pode ser uma coleção de livros também, a gente já vai falar sobre isso. Mas ela segue uma organização e a gente vai ver de que forma ela pode se organizar, tá bom? Então, vamos lá? Primeiramente, nós vamos ver o nosso conceito geral. Já aprendemos o que é verbete, não é verdade? Aprendemos também o que é uma enciclopédia. Agora nós vamos saber o que é um verbete de enciclopédia. Vamos lá fazer a nossa leitura? Verbete de enciclopédia é um gênero textual de natureza expositiva encontrado, como o próprio nome já diz, nas enciclopédias. Então, o verbete de enciclopédia é um gênero textual que vai nos explicar alguma coisa, tá bom? Que vai ser encontrado nas enciclopédias. Então, vamos lá. Agora, nós vamos entender onde nós encontramos esse verbete de enciclopédia. Nós já sabemos que é na enciclopédia, não é? Agora, a gente vai ver que tipo de enciclopédia que existe que a gente pode trabalhar, conhecer. Vamos lá? Primeiro, nós temos esse tipo de enciclopédia. Olha aí na tela, gente. Que são aqueles livros bem grandões, geralmente vem coleções com 8, 9, 10, 12 livros, todos juntos, falando sobre diversos assuntos que interessam a nós. Então, o verbete de enciclopédia pode ser encontrado nas enciclopédias, que são aqueles livros que você pode tocar, manusear, procurar algo que você precisa saber ou descobrir. Além das enciclopédias mesmo, que eu falo físicas, os livros, nós também podemos encontrar os verbetes em outro lugar. Eu trouxe aqui para você, sabe o quê? O símbolo da maior enciclopédia já existente nas redes. Como assim, professora? Que rede é essa? A Rede Mundial de Computadores, ou seja, na internet, você já deve conhecer. Então, quando você quiser saber de alguma coisa, geralmente você vai na internet, procura lá nos sites de busca algo que você quer, uma informação que você quer.
Lá você pode encontrar várias enciclopédias, O que é uma enciclopédia? É um balcão ali de informações sobre determinados assuntos. E aqui eu trouxe a Wikipédia, que é a enciclopédia livre da internet, mas existem outros sites de busca, tá bom? Então vamos continuar? Como o verbete de enciclopédia, ele pode ser organizado? Aí você lembra que eu falei para você que a enciclopédia ela vai reunir vários conhecimentos, mas ela se organiza de certa forma? Então, ela pode ser organizada de algumas maneiras e nós vamos ver isso agora. Olho na tela para a gente fazer a leitura. Bom, o verbete de enciclopédia pode ser organizado por temas específicos, como eu posso ter uma enciclopédia falando só de animais, só de plantas, objetos ou outras coisas. Além disso, ele também pode ser organizado por ordem alfabética. A ordem alfabética é muito importante e muita gente não presta atenção nessa importância que existe na ordem alfabética. Ah, professora, mas eu já sei, olha, eu sei todo o alfabeto, A, B, C, D. Tá, tudo bem, eu sei que você já sabe, mas nos dicionários e nas enciclopédias nós sabemos que as palavrinhas, os verbetes, eles vêm seguindo uma ordem do alfabeto. Então, por isso que tem aluno que muitas vezes perde tempo, que muitas vezes diz assim, ah, professora, não encontrei a palavra, não encontrei o verbete. E aí, gente, é preciso a gente dar bastante atenção a essa característica que é a ordem alfabética, tá bom? Então, vamos continuar? Rapidinho aqui para você ver. Características de um verbete de enciclopédia. Primeira característica é que ele é um texto descritivo e informativo, ou seja, ele vai apresentar descrições e informar você sobre algo. Além disso, ele apresenta clareza e objetividade. O texto tem que ser claro para que quem estiver lendo compreenda claramente tudo que está sendo falado. Também ele tem um estilo formal e impessoal, ou seja, dentro de uma enciclopédia você não vai encontrar gírias ou palavras assim que são ditas no dia a dia. Você vai encontrar uma linguagem bem formal, tá bom? Além disso, nós temos os termos o uso de termos técnicos. O que é isso? Termos técnicos são aquelas palavras científicas que são colocadas para explicar a origem das coisas. Então, geralmente, por exemplo, nós temos o nome de um bichinho, como nós conhecemos, por exemplo, o gato. O gato, ele tem esse nome que é chamado nome popular, mas ele também tem o nome científico. Entenderam como é? Então, vamos continuar? A enciclopédia, aliás, o verbete de enciclopédia também pode mencionar outros verbetes, ou seja, para ele explicar alguma coisa, ele pode também trazer uma outra palavra, um outro conceito, uma outra expressão, para que ele possa esclarecer melhor para nós. E, por último, o verbete ele usa os verbos no tempo presente e no modo indicativo. Ok? Então, vamos juntos aqui, porque nós vamos ver agora um exemplo de um verbete de enciclopédia. Vamos lá? O nosso verbete é onça pintada. Quem aí já viu, conhece, já viu em foto, na TV, uma onça pintada? Pois agora eu e você vamos conhecer um verbete de enciclopédia sobre a onça pintada. Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura? Nome científico, pantera-onça. Classe, mamalia. Ordem, carnívora. Família, Felidae. Distribuição, ou seja, onde ela vive? Na América do Norte e América do Sul. Olha só a nossa onça pintada. Que beleza, não é, gente? Que coisa linda, não é verdade? Vamos continuar nossa leitura? Habitat. Você sabe o que é o habitat? É os locais, os ambientes onde a onça gosta, prefere ficar, que são as florestas e savanas. Hábitos. O que são os hábitos? É a hora que ela gosta de sair para caçar, para passear, para se divertir. E a onça, ela possui hábitos noturnos, ou seja, ela gosta de andar mesmo de noite.
Olha só, para você ficar bem esperto e ligadinho, tá? Nome comum, como é que ele é? Qual é o nome popular desse animal? Onça pintada. Eu e você, a gente já sabe, não é? Vamos continuar com o nosso texto? Olha aqui a continuação do texto. Características da onça. Aparência esbelta, com pernas relativamente curtas e cabeça arredondada. Sua pelagem apresenta uma tonalidade amarela com manchas pretas em forma de roseta, com exceção da região ventral, que é branca. Aqui nós temos todas as características físicas da onça pintada para você perceber. Podemos continuar? Vamos lá para mais uma parte do nosso texto. É o maior felino do continente americano e pode chegar até 135 quilos. Alimenta-se de aves e mamíferos. A reprodução ocorre durante o ano inteiro, com gestação de 93 a 105 dias, nascendo 2 filhotes no máximo. Olha, faltou um S aí na palavra filhote. Vivem em média 20 anos. Gente, a onça pode viver até, em média, né? Pode ser que hajam onças com mais de 20 anos de idade, não é? Então, vamos agora para a compreensão do texto. Lembra que o objetivo da nossa aula de hoje era ler e compreender com autonomia o verbete de enciclopédia? Agora eu e você vamos ver se nós estamos craques aqui em todas as informações que nós recebemos do verbete de enciclopédia sobre a onça pintada. Quero desafiar você agora. Então vamos lá? Chegou a nossa hora da atividade. E aqui eu vou trazer para vocês já um grande desafio. Olha só. A pergunta, ela vai ter várias opções de resposta e você vai me dizer qual delas você vai escolher. A nossa questão diz o seguinte: o verbete lido não é sobre. Olha só, eu não quero saber sobre o que fala o verbete. Eu quero saber sobre o que não fala. Preste atenção que às vezes vem uma perguntinha como essa na avaliação e a gente não consegue compreender. Então vamos lá. A pergunta é, o verbete lido não é sobre, letra A, uma ave, letra B, um felino, letra C, um mamífero e letra D, um carnívoro. Então, será que o nosso texto fala sobre uma ave? Sim ou não? Será que o nosso texto fala sobre um felino? Lembra do texto, preste atenção. Será que o nosso texto fala sobre um mamífero? Será que o nosso texto fala sobre um carnívoro? Então me diga sobre o que o verbete não fala, tá bom? Vou te dar aqui 2 segundinhos para você pensar. Olha aí direitinho, conversa com alguém, pensa e toma a sua decisão. Faz aí a escolha da sua alternativa. E já já a gente volta para conversar sobre ela. Vamos lá? Olho na tela. Então, pessoal, vocês já fizeram aí a sua escolha, já decidiram sobre o que o verbete não fala, gente? Vamos ver aqui a nossa resposta? Vamos lá? O verbete não está falando sobre uma ave. Até porque a onça pintada não é ave. Mas as outras alternativas, professora? Gente, agora a gente que vai entender, porque a gente precisa compreender o texto. A onça pintada é um felino? É sim, ela faz parte daquela linha dos gatos, leões, todos aqueles animais, não é verdade? É um felino. A onça pintada é um mamífero? É sim. A onça pintada é um carnívoro? Se alimenta de carne? Sim, se alimenta de carne. Então, o que a onça pintada não é? É uma ave, não é? Parabéns para você que acertou e vamos para a próxima atividade. Vamos lá? A nossa próxima pergunta ela é muito fácil. Tem também algumas alternativas para você escolher. Um dos locais onde encontramos a onça pintada é letra A, Europa, B, África, C, Oceania
ou D, América do Sul? Lembre-se que você leu o texto. Qual desses locais onde nós encontramos a onça pintada? Letra A, B, C ou D? Vou te dar 2 segundinhos para você pensar e já já a gente volta para descobrir a resposta. Vamos lá? Então, pessoal, vamos aqui de volta comigo. Você já fez a sua escolha, já tomou aí a sua decisão? Em qual desses locais nós podemos encontrar a onça pintada? Na Europa, na África, na Oceania ou na América do Sul? De acordo com o texto que nós lemos, nós vamos agora para a nossa resposta. Vamos lá? Nós podemos encontrar a onça pintada na América do Sul. Parabéns para você que acertou. Demonstra que você tem bastante atenção e está se lembrando de tudo que nós lemos no nosso verbete de enciclopédia. Vamos continuar, gente? Vamos lá. Temos mais uma perguntinha. Os hábitos da onça pintada são, olha só, letra A, vespertinos, B, matutinos, C, noturnos ou letra D, diários? Vespertinos, será que a onça pintada gosta de brincar só de tarde? Ou matutinos, que é pela manhã? Ou será que os hábitos da onça são noturnos, à noite? Ou será que os hábitos da onça são diários? De dia, de tarde, de noite, toda hora. O que você acha? 2 segundinhos para você pensar e já já a gente vem com a resposta. Vamos lá, olha na tela e faz a sua escolha. Vamos lá, pessoal. 3º ano ativado, prestando atenção em tudo, sem errar nenhuma questão. Os hábitos da onça pintada, de acordo com o nosso verbete de enciclopédia, são matutinos, vespertinos, diários ou noturnos, gente? Então, vamos para a nossa resposta? A resposta é a letra C. Os hábitos da onça são noturnos. Ela gosta de sair mesmo à noite. Parabéns para você que acertou. Muito bem, gente. Mais uma questão para a gente finalizar aqui. Vamos lá? Qual a cor do pelo da onça pintada? Qual é a cor do pelo da onça pintada? Vamos lá. Letra A, marrom. B, amarelo. C, vermelho. Ou D, dourado? 2 segundinhos para você pensar e fazer aí a sua escolha da alternativa e a gente volta para fazer a nossa correção da atividade. Vamos lá? Então, pessoal, estão lendo e compreendendo o texto? Viu que esse exercício de compreensão do texto é muito importante que a gente preste atenção na leitura, não é verdade? Então, vamos para a nossa resposta. Qual alternativa você escolheu? Gente, a alternativa correta é a letra B. A cor do pelo da onça pintada é amarelo. E aí também nós temos aí que ela é cheia de pintinhas pretas, não é verdade? Então vamos continuar, pessoal. A onça pintada alimenta-se de? Alternativa A, raízes amargas. B, frutas silvestres. C, insetos voadores. Ou D, aves e mamíferos. Terminando aqui nossa atividade, mais alguns segundinhos para você pensar e me dizer o que você acha, tá bom? Vamos lá? Voltando aqui, você já sabe do que a onça se alimenta? Vamos para a nossa resposta? A nossa resposta é a letra D. A onça se alimenta de aves e mamíferos. Parabéns para você que acertou. Gente, a nossa aula está chegando ao fim e eu quero agradecer com todo o meu carinho a sua presença, a sua participação e a sua empolgação nesse momento. Gostaram da aula de hoje? Se divertiram? Aprenderam bastante sobre a onça pintada? Então, gente, leitura de texto é sempre assim. Tem que ser feita com bastante atenção, com bastante comprometimento, que eu e você sabemos que fazendo dessa forma a gente vai aprender muito. Então, parabéns por ter nos acompanhado até agora. Nós agradecemos a sua presença e tchau, tchau!
turminhas do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Denise e nós estamos aqui mais uma vez em mais uma aula de língua portuguesa. E vocês, estão animados? Estão aí ativados para a nossa aula? Então sejam bastante bem-vindos, sintam aqui, recebam aqui as minhas boas-vindas e o desejo de que essa aula seja muito proveitosa para cada um de vocês. Quero que vocês prestem bastante atenção em cada informação, porque cada uma delas é muito valiosa para a gente, tá bom? Então, você vai vir comigo agora? Então, vamos lá. Mais uma aula de língua portuguesa e você sabe, não é? Que sempre nas nossas aulas nós vamos identificar os objetivos da nossa aula. E o objetivo da nossa aula de hoje é o seguinte, olha aí e tenta ler comigo juntinho, vamos lá? Identificar em verbete de enciclopédia a formatação e diagramação específica deste gênero. Então, a gente vai identificar as partes do verbete, como que ele é estruturado no texto, para que a gente perceba todos esses detalhes. E agora, eu e você vamos aqui novamente, ter essa noção de que o nosso gênero textual da semana, nós estamos começando a trabalhar ele nessa semana, é o verbete de enciclopédia. Você já sabe que o verbete de enciclopédia, ele reúne vários conhecimentos, não é verdade? É organizado, tem tudo isso que a gente já aprendeu. Mas agora a gente vai aprender mais sobre ele, tá bom? Só que antes você e eu sabemos que nós temos aquele momento mais que especial da nossa aula. É o momento do projeto Sou Maratona Leitura. E você, gosta de treinar sua leitura? Então hoje eu e você vamos aqui conhecer um novo texto para que a gente possa treinar bastante, tá bom? E antes de tudo, eu já quero falar com você uma coisa. Nosso primeiro momento de leitura é sempre aquele momento da leitura silenciosa, não é verdade? A leitura silenciosa, ela é muito importante e você já sabe por que ela é importante. Para que a gente possa desenvolver o nosso poder de concentração. Lembre-se sempre que você precisa se concentrar para que tudo aquilo que você esteja lendo seja absorvido. Ou seja, você venha reter aquele conhecimento que você está ali recebendo naquele momento de leitura. A leitura silenciosa, ela vai te ajudar bastante nesse aspecto de se concentrar. Então, vamos lá, gente. Olho na tela, o nosso texto é da Carol Mecada. Não, me parece que também ela não é brasileira, não sei, mas vamos continuar. O título do texto é Filhotes. Você aí já conhece, já teve algum filhote de gatinho, de cachorrinho? Então vamos lá fazer a leitura do nosso texto. Juntos aqui comigo. Alguns filhotes se parecem com seus pais. O filhote do hipopótamo parece com sua mãe. Ele gosta de descansar nas costas dela. O filhote da zebra se parece com sua mãe. Ele gosta de correr perto dela. Alguns filhotes não se parecem com seus pais, mas quando crescerem, eles vão ficar parecidos com seus pais. O filhote do rato ainda não tem pelo. Seus olhos estão fechadinhos. O filhote do sapo ainda não tem pernas. Ele tem uma longa cauda e nada como um peixe. Alguns filhotes podem cuidar de si mesmos desde o dia em que nascem. O filhote da tartaruga sai do ovo sozinho na areia. Ele pode nadar e buscar comida sem nenhuma ajuda. Os filhotes dos jacarés também podem buscar comida sem nenhuma ajuda. Mas alguns filhotes não podem cuidar de si mesmos. Os filhotes de alguns pássaros não têm penas e não podem voar. O papai pássaro é quem traz a comida. A mamãe pássaro aquece os filhotes com suas penas. O filhote de canguru nasce do tamanho de um feijão. A mamãe canguru protege e aquece o filhotinho na sua bolsa.
Olha só, gente, que legal, não é? Você já imaginou saber tantas informações sobre tantos tipos de filhotes? O filhote do hipopótamo, do jacaré, do canguru, não é verdade? Quantas curiosidades nós podemos matar dentro da leitura desse texto. Tá vendo como é importante a gente se concentrar quando estiver fazendo a leitura de um texto? Porque se nós não nos concentrarmos, logo depois de ler, alguém te perguntar assim, sobre o que era o texto que você estava lendo. Aí você vai dizer, não sei, vou ter que ler de novo, né? Então, gente, é sempre importante que quando a gente estiver fazendo uma leitura, a gente preste bastante atenção, se concentre e para que a gente possa reter, para que a gente possa pegar todas as informações que o texto traz para nós, tá bom? Esse texto que você vai ler durante essa semana, ele possui 188 palavras. Olha que legal, que texto grande, né? Quase 200 palavras aí para a gente ler. Então, você vai fazer essa leitura com toda a sua atenção, com todo o seu compromisso aí de leitor, né? Porque você é um maratom e aí você vai fazer essa leitura e aperfeiçoar essa prática, tá bom? Então, fica para você aí essa atividade para que você faça. Mostre para o seu professor como é que você está lendo. Chame alguém da sua família, da sua casa, para que também acompanhe a sua leitura, tá certo? Vamos continuar, gente? Então, nós vamos para o seguinte, pessoal. Hoje eu falei para você que nós vamos falar sobre a diagramação e a formatação de um verbete de enciclopédia, não é verdade? Então, nós precisamos entender qual é a estrutura de um verbete de enciclopédia. Para isso, eu trouxe aqui para vocês um texto da nossa aula passada. É aquele texto da onça pintada. Eu sei que você está lembrado dele, não é verdade? E agora nós vamos observar aqui na tela o seguinte, gente, olha só. Eu quero que você perceba o seguinte, no nosso texto que nós temos aí na tela que você está vendo, nós temos aqui uma lista de informações sobre a onça pintada, logo depois um resumido texto com algumas características a mais, né, da onça pintada. Além disso, você pode observar também que no nosso texto nós temos a ilustração, não é verdade? Olha, pessoal, nós vamos entender hoje como a enciclopédia, ela vem nos ajudar bastante, inclusive com essa parte da estrutura do verbete de enciclopédia, porque a maioria deles vai trazer ilustrações. E o que é a ilustração? É uma foto, é um desenho, é uma representação gráfica, como, por exemplo, um mapa, não é verdade? Todos esses recursos, que são recursos gráficos, recursos visuais, eles vão nos ajudar a entender o que o texto está falando. E a gente vai entender isso de uma forma bem legal hoje. Mas antes, nós vamos ver a estrutura desse verbete aqui. Vamos ver que partes formam esse texto? Vamos lá? Olha só. A primeira parte que forma o texto é o título. Nós temos aqui o nosso título, que é o nosso que dá início aí ao nosso verbete de enciclopédia, que é Onça Pintada. Esse é o nosso título, é o título do nosso verbete de enciclopédia, não é? Além disso, nós temos também o que eu já falei para vocês. Olha aí na tela, gente. A ilustração, tá bom? E aqui nós temos também uma terceira parte, que é a ficha técnica. São informações sobre, por exemplo, aqui é um animal, mas poderia ser, por exemplo, um vegetal, poderia ser uma região brasileira, poderia ser tantas coisas, né? Na enciclopédia a gente tem uma infinidade de possibilidades de conhecer sobre diversos assuntos. Mas nós temos a ficha técnica, que é da onça. Na ficha técnica de um animal, por exemplo, a gente vai ver coisas como o nome científico, não é? A que classe ele pertence? Por exemplo, aqui está dizendo mamalia. Que classe é essa? É a classe dos mamíferos. Por quê? Porque eles são amamentados durante a infância deles, né? Logo depois do nascimento deles. E temos outras informações, como a ordem que eles pertencem. Quando a gente fala de ordem, o que significa esse negócio de ordem? Ordem na cadeia alimentar. Tá bom? Então, como assim, professora? Ordem na cadeia alimentar quer dizer o que ele come, do que ele se alimenta. E no caso da onça pintada, ela se alimenta de carne, portanto, ela é carnívora, tá bom?
Então, vamos continuar. Além do título, ficha técnica e ilustração, nós temos também o texto expositivo, que é aquele texto, né? Muitas vezes o texto expositivo, ele vai trazer também algumas informações que você já viu na ficha técnica lá no início do seu verbete de enciclopédia. Há outras vezes não. Como, por exemplo, aqui nesse texto que eu trouxe para vocês, a maioria das informações não se repetem, tá bom? Então, é muito importante, quando você estiver lendo um verbete de enciclopédia, faça o seguinte, leia todo ele, todo, com bastante atenção, prestando atenção em tudo, prestando atenção nas ilustrações que o verbete de enciclopédia vem trazer para nós também. Então, vamos continuar. Já conhecemos aqui um pouquinho da estrutura do nosso gênero, não é? E agora chegou a hora da nossa atividade. Nós vamos ver aqui mais um exemplo de um verbete de enciclopédia para que depois a gente possa responder algumas perguntinhas. Então, você topa vir comigo nessa aventura de descobertas? Então, vem comigo que a gente vai conhecer um novo texto. Olho na tela agora. O nosso texto tem o seguinte título. Anta, maior mamífero terrestre brasileiro. Então, aqui pelo título você já sabe sobre que animal nós vamos falar, não é verdade? Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a anta. E a anta, ela é conhecida aqui no Brasil como o maior mamífero terrestre brasileiro. Então, quer dizer que ela é bem grande, não é, gente? Então, vamos continuar? Olha só, trouxe para vocês a imagem de uma anta. Olha como é que ela é, gente. Bem diferente, né? Olha, preste atenção em todas as características dela. Dentro do verbete de enciclopédia, nós vamos observar várias e várias descrições a respeito desse animal, tá bom? Então, vamos começar? Primeiramente, nós temos aqui, aliás, nós temos o título e agora nós temos qual é a outra parte que a gente estudou? A ficha técnica, não é? Com todas as informações bem organizadas para você e eu prestarmos atenção e conhecermos um pouquinho mais sobre a anta. Ordem. Perissodátila. Olha que palavra difícil. Você se lembra que eu expliquei para você na aula passada que os verbetes de enciclopédia, eles usam termos técnicos? Ou seja, são os termos geralmente que nós chamamos de termos científicos? Então, o que significa essa palavra difícil aqui? Perissodátila. Significa mamíferos ungulados, ou seja, os mamíferos que possuem casco nas patinhas. Então, é aquele casco que é duro, não é aquela patinha que você movimenta, não. Ele é um casco duro, né? E aí a gente vai ver aqui alguns exemplos daqui a pouco. Vamos lá? Nome popular do animal, anta ou tapir. Mas a grande maioria chama de anta mesmo, não é? Família. Qual é a família? É o Tapiridae. Por isso que o nome dele ali em cima é tapir, tá bom? Nome em inglês, como é que chama a anta em inglês? Tapir. Vamos continuar? E agora nós vamos ver o nome científico. Como é que esse animal é chamado dentro aí das academias científicas? É Tapirus terrestris. Distribuição geográfica. Você se lembra o que é a distribuição geográfica? Quer dizer, onde esse animal pode ser encontrado? E aí a gente vai observar. Leia aí na tela. A anta pode ser encontrada na América do Sul, do leste da Colômbia até o norte da Argentina e Paraguai. Então, durante toda essa região da América do Sul, do qual nós fazemos parte, a anta pode ser encontrada. É a distribuição geográfica onde ela se encontra, tá bom? Temos também, aliás, vamos voltar aqui, o habitat delas. Onde é que elas moram? Qual é o ambiente que elas gostam de ficar? E são as florestas. O habitat da anta são as florestas, tá bom? Vamos continuar aqui. Hábitos alimentares. Qual é o hábito alimentar? Será que a anta é carnívora como a onça-pintada? Não, não. O hábito alimentar dela, segundo o hábito alimentar dela, ela é classificada como um animal herbívoro. Fala comigo aí na sua casa essa palavrinha.
herbívoro. O que significa a palavrinha herbívoro, gente? Significa aquele ser, aquele animal, aquele ser vivo que se alimenta de plantas e vegetais, tá bom? E ela não se alimenta de carne. Olha só que interessante. Reprodução. A anta reproduz um filhote com gestação de aproximadamente 13 meses. Mais de um ano que a anta fica aí gestante, não é? Até ter o seu filhote. E, por último, período de vida, que é estimado em 35 anos, quando ela vive em cativeiro. Vamos continuar, pessoal? Mais um pouquinho do nosso texto aí. Olho na tela para você ler comigo, tá bom? A anta Tapirus terrestris é o maior mamífero terrestre do Brasil, alcançando até 1,20 m de altura. Vive em florestas e campos da América do Sul, do leste da Colômbia até o norte da Argentina e Paraguai. É um animal ungulado. Lembra que nós falamos sobre isso? Mamífero com cascos, com estrutura feita de queratina, que tem número ímpar de dedos. E aqui a gente vai observar mais uma vez a imagem. Olha aí na tela, que tem a imagem aí do animalzinho, da anta, não é? E eu separei aqui para vocês, olha só, para vocês verem aqui essa parte. As patinhas dela, gente, olha, ela é conhecida como um animal ungulado, porque ela tem um número ímpar de dedos e os cascos, a patinha dela é com casco. Então, é duro, né? Tem uma certa dureza. E também ela tem um número ímpar de dedos, tá bom? Olha como é que são as patinhas dela. Observa aí na tela, então. Vamos continuar? A característica mais distinta da anta é sua narina longa e flexível. Vamos olhar aqui. Vamos observar a narina da anta. Olha só. Ela é longa e flexível. E ela parece até com aquela tromba do elefante, não é verdade? Só que um pouquinho menor. Mas ela tem aí muito parecida. Isso diz o texto. Eu particularmente achei mais parecido com o tamanduá-bandeira, né? Que também é um animalzinho bem brasileiro. Vamos continuar, gente. Possui corpo robusto. Olha como é que é o corpinho da anta, né? Bem gordinha ela, bem robusta, bem forte. É assim a característica dela, né? Geralmente. Também ela possui cauda e olhos pequenos. Olha aqui a setinha apontando para os olhos da anta e para a cauda da anta, que é bem pequenininha mesmo, não é verdade? Além disso, gente, a anta possui crina sobre o pescoço. O que é a crina? Você sabe que o cavalo, por exemplo, ele tem uma certa quantidade de pelos maior, né? Em maior quantidade, de maior tamanho, no pescoço dele também. Da mesma forma, a anta também tem, tá bom? E aí você percebe que ela tem uma crina sobre o pescoço dela. E toda a coloração dela é marrom acinzentada. Então, você vai ver ela sempre nesse tom, marronzinha ou acinzentada, tá certo? Gostaram aí de conhecer um pouquinho mais sobre esse animal? Ótimo, gente. Vamos ver mais um pouquinho do nosso texto. Alimenta-se de matéria vegetal. Folhas, frutos, vegetação aquática, brotos, gravetos, grama, caules, que é digerida graças à presença de micro-organismos que vivem em seu aparelho digestivo. Então, como a gente já leu no nosso texto, a anta é um ser herbívoro, porque se alimenta de vegetais, tá bom? Gostaram do nosso texto? Aprenderam bastante, aí tiveram muitas curiosidades aí para descobrir sobre a anta? Legal, né? Então, chegou o nosso momento da nossa atividade. Esse momento aqui que eu quero ver mesmo quem foi que aprendeu, quem aí está aí prestando atenção, quem está super animado com a nossa aula. Então, vamos lá. Olha só, gente, tem uma perguntinha para vocês. Como são chamados os mamíferos que possuem cascos nas patas? Como é que eles são chamados? Nós temos aqui algumas alternativas que eu trouxe para vocês. Olha aí na tela. Letra A, ungulados. B, angulados. C, triangulados. Ou D, regulados. E aí, o que você acha? Qual é a sua resposta? Qual a sua escolha? Vou te dar um tempinho para você pensar e daqui a pouco a gente volta para fazer aí a nossa correção dessa questão, tá bom? Vamos lá!
Vamos lá, vamos voltar para a gente tirar aí a nossa dúvida. Afinal, como é que são chamados esses mamíferos que possuem cascos nas patas? Como eles são chamados? Você já sabe, com certeza, que a gente estudou bastante isso agora, não é? Vamos para a nossa resposta, gente. Os animais, os mamíferos que possuem cascos nas patas são chamados de ungulados. Você aprendeu aí uma palavrinha nova no dia de hoje, né? Você já sabe. Então, vamos continuar nossa atividade, vamos lá? Próxima pergunta, ela é bem fácil, pessoal. Se você acompanhou a leitura do texto, prestou atenção em tudo que foi falado e observar as nossas alternativas, certamente você vai acertar com facilidade. Então, vamos lá. Qual é o habitat natural das antas? Ou seja, qual é o tipo de ambiente em que a anta gosta de morar? Vamos para as nossas alternativas, pessoal? Olho na tela para a gente fazer a leitura. Letra A, praia. B, campo. C, deserto. Ou D, floresta? Tá ou não tá fácil essa pergunta, gente? Tá muito fácil de responder. Mas mesmo assim você vai ter 2 segundinhos para você pensar, perguntar para alguém, conversar com algum colega e voltar aqui, porque daqui a pouco a gente vai saber a resposta. Então vem comigo, presta bastante atenção, faz sua escolha que já já a gente conversa novamente. Vamos lá, pessoal? Já fizeram aí a sua escolha? Então, onde é o habitat natural das antas? Aonde é que elas costumam? Em qual ambiente que elas gostam de ficar? Você já sabe? Então, vamos lá para a nossa resposta, gente? É a letra D. O habitat natural das antas é a floresta. Aquele local é o ambiente perfeito. A floresta é o ambiente perfeito para as antas ficarem, porque elas gostam daquele local, tá bom? Então, prestem bastante atenção nisso, gente. Sempre quando vocês lembrarem dessas perguntas sobre o habitat natural de um animal, você vai lembrar que é o ambiente onde ele se sente melhor, onde ele costuma viver, entenderam? Então, vamos continuar. Mais uma perguntinha. Agora, a nossa pergunta, ela é muito interessante. Ela é sobre a alimentação, ou seja, sobre os hábitos alimentares da anta. Vamos para a nossa pergunta? Quanto à alimentação, a anta é um animal classificado como? Olha que nós falamos bastante sobre isso na leitura do nosso texto, não foi? Foi explicado bastante sobre qual é o hábito alimentar da anta, não é verdade? E agora nós vamos para a nossa pergunta e para as nossas alternativas. Vamos lá, então, olho na tela para a gente fazer juntinhos a nossa leitura. Letra A, carnívoro, herbívoro, insetívoro ou onívoro? Bom, gente, nós temos aí várias alternativas para vocês. E agora vocês é quem vão me dizer. Quanto aos hábitos alimentares, a anta é um animal classificado como? Como um animal carnívoro, um animal herbívoro, um animal insetívoro ou um animal onívoro? Vou dar um tempinho, mas eu já sei que você com certeza já tem a resposta, porque se você está acompanhando essa aula, você já sabe a resposta. Mas a gente se vê daqui a 2 segundinhos que a gente vai fazer a correção da atividade, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos aqui saber qual é a classificação da anta em relação ao seu hábito alimentar. Será que a anta é uma carnívora, um animal carnívoro? Vamos ver a resposta aí? Olha só, quanto à alimentação, a anta é classificada como um animal herbívoro. E você se lembra o que é um animal herbívoro? É um animal que se alimenta de... Muito bem, vegetais. Tá vendo como você está prestando atenção? Bastante atenção na nossa aula. E é isso mesmo, gente. Os herbívoros, eles alimentam-se basicamente de
vegetais. E é muito interessante quando a gente consegue ler, compreender, reter essas informações dos textos que a gente vê, não é? Dá uma alegria, não dá? Então vamos continuar, pessoal. Olha só. Nós hoje aprendemos muitas coisas legais. Eu e vocês entendemos muita coisa sobre o verbete de enciclopédia. Falamos sobre toda a estrutura deles. Entendemos que o verbete de enciclopédia, geralmente, ele pode trazer uma ficha técnica, pode trazer ilustrações, pode ter também textos expositivos, além, é claro, do título, que vai trazer para nós toda a informação que a gente precisa, não é? Também sabemos o quão é importante a gente observar as imagens que nós vemos dentro dos verbetes de enciclopédia e prestar muita atenção nos textos expositivos, porque eles vão trazer informações bem importantes para nós. Então, gente, quero que vocês aproveitem bastante essa semana aqui para mergulhar em vários verbetes de enciclopédia, que não só nós vamos estar trazendo aqui na TV, mas com certeza seus professores em sala de aula vão estar trazendo para vocês outros verbetes. Vocês vão estar descobrindo sobre várias coisas, não somente animais. Nós podemos encontrar muitas informações, muito conhecimento em todas as enciclopédias, sendo elas aquelas dos livros ou aquelas enciclopédias que nós encontramos na internet, tá bom? Então, gente, olha só. Prestem bastante atenção, façam as atividades que vocês estão aí sendo direcionados para fazer. Prestem atenção nesse gênero, porque eu e você só temos a ganhar quando a gente começa a praticar esse exercício de leitura e compreensão dos verbetes de enciclopédia, tá? Eu trouxe para vocês uma mensagem muito legal, que é uma mensagem de Cora Coralina. E eu queria trazer essa mensagem para vocês hoje porque eu achei ela muito interessante e resolvi compartilhar com vocês, tá bom? Então vamos olhar aqui na nossa tela e vamos ler juntos aqui, eu e você, vamos lá? A estrada é sua e somente sua. Outros podem andar ao seu lado, mas ninguém pode andar por você. Olha que frase interessante, gente. É muito interessante quando a gente pensa na estrada como a nossa vida, não é? A minha vida é minha e ela é só minha, não é? Tem pessoas que caminham ao nosso lado, não é verdade? Tem pessoas que podem andar ao nosso lado, mas uma coisa é uma grande verdade que Cora Coralina traz para nós hoje. Ninguém pode andar por você, ou seja, olha só como é interessante. Eu e você precisamos ter a responsabilidade das nossas atitudes, fazendo as nossas escolhas certas, tendo compromisso com aquilo que nós precisamos fazer, como, por exemplo, estudar, prestar atenção na aula, fazer nossas atividades, tirar dúvidas com nossos professores, não é verdade? Então, tem coisas que ninguém pode fazer por nós, só a gente mesmo. Como, por exemplo, a gente se interessar para ler um texto, para fazer algo dentro da escola ou fora dela. Nós precisamos ter esse interesse, ter esse ânimo dentro da gente, tá bom? E fique com essa frase no seu coração, porque tem coisas que ninguém vai poder fazer por você. É você mesmo, tá certo? Gostaram da aula de hoje? Aprenderam muito sobre verbete de enciclopédia? Estão animados aí com o que nós vamos ainda aprender nas semanas que vão se seguir aqui? Ótimo! Então, gente, para mim foi um prazer estar aqui com você, uma alegria. Quero agradecer de coração a sua companhia, quero agradecer também toda a sua dedicação nesse tempo. Espero que eu e você possamos nos rever em breve, não somente através da telinha, mas nas nossas salas de aula com saúde e segurança. Tchau, tchau! Bom dia, alunos! Estou aqui mais uma vez, professor Rogério, para a nossa aula de Geografia do terceiro ano. Na aula de Geografia de hoje, nós iremos estudar um pouquinho da paisagem e da transformação. Paisagem e transformação, o que é que tem a ver, professor? Tudo! A paisagem, ela se transforma. E a maioria dessas transformações são provocadas, sabe por quem? Por nós,
seres humanos. Mas isso nós vamos ver na aula de hoje. É importante que vocês tenham em mãos o lápis de vocês, o caderno de vocês e a borracha de vocês. Isso irá nos ajudar na hora de fazermos aqui algumas atividades sobre o conteúdo. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. A habilidade que nós iremos abordar é explicar como os processos naturais e históricos atuam na produção e na mudança das paisagens naturais e artísticas nos lugares de vivências, comparando-as com outros lugares, ok? Então, nós vamos ver como esse processo natural e histórico influencia na mudança nas paisagens que nós observamos. E quais são os objetivos da nossa aula? O primeiro dele é estudar o espaço geográfico, também observar como o espaço geográfico se modifica e também analisar a influência do homem sobre o espaço geográfico. Talvez analisar a influência do homem sobre o espaço geográfico seja o ponto-chave da nossa aula. Porque, como eu falei no comecinho, o homem é aquele que, por suas mãos, modifica o espaço geográfico. E isso, em alguns casos, podem gerar consequências drásticas para o nosso planeta. E nós, constantemente, estamos vendo essas mudanças e, pior, vendo as suas consequências para o mundo. Isso tem que ser uma preocupação de cada um de nós, seres humanos. Mas antes, vamos fazer alguns questionamentos iniciais. Você sabe o que é espaço geográfico? Você sabe o que é espaço geográfico? Isso nós vamos ver na aula de hoje. Você sabe o que é transformação geográfica? Professor, espaço geográfico, transformação geográfica. O que será que é isso? Você sabe como o espaço geográfico se transforma? Eu já dei algumas dicas aqui agora, principalmente pela ação do homem, mas também podem haver mudanças geográficas por processos tidos como naturais, ok? Você quer ver um que a gente escuta muito, não sei se vocês já escutaram, quando se diz assim, um dia o sertão foi o oceano. E por que lá hoje não tem nem água? Por quê? A incidência de chuva é pouca. Porque geralmente fala-se de seca. Por que será? Porque o espaço geográfico foi alterado por mudanças, por influência da própria natureza. Não foi o homem quem tirou a água de lá. Não foi isso que aconteceu. A influência da natureza fez com que a água do mar saísse de lá e migrasse para outro lugar, fosse para outro lugar. Ok? Então, o espaço geográfico ele vai sofrer aí diversas transformações. No nosso cotidiano, ele sofre transformações por influência da natureza ou por influência do ser humano. Bem, espaço geográfico. O que é o espaço geográfico? O espaço geográfico corresponde ao espaço construído e alterado pelo homem. Tá bom? Espaço geográfico é aquele construído e alterado pelo homem. Tá bom? Quando eu digo assim, Teresina é um espaço geográfico. O meu bairro é um espaço geográfico. O seu bairro é um espaço geográfico. E pode ser definido como sendo o palco das realizações humanas, nas quais estão as relações entre os homens e desses com a natureza. Bem, por que o homem modifica o espaço, tornando ele ali um espaço geográfico?
porque ele precisa se relacionar com a natureza, ele precisa se relacionar com as outras pessoas, e tudo isso precisa da sua influência. Quando o ser humano diz assim, eu vou construir aqui, tem um lugar que está todo descampado, não tem nada, imagine a cena. E aqui eu vou construir uma praça, então eu vou colocar várias árvores, vou colocar alguns bancos, vou colocar iluminação, vou fazer aqui um chafariz, e esse aqui, né, isso aqui vai ser uma praça. O que é que eu acabei de construir, neste caso? Pensando nisso, eu construí um espaço geográfico, porque ali as interações vão acontecer, eu vou ter uma relação próxima com a natureza, eu posso me relacionar, me encontrar com as pessoas ali naquele lugar. Aquilo ali vai movimentar até a economia, porque as pessoas vão frequentar aquela praça, vai ser necessário um restaurante, uma lanchonete, um local para estacionamento. Os comércios podem abrir, né, ao redor dessa praça, porque termina sendo um ponto de encontro. Então, isso é um espaço geográfico construído e alterado pelo homem. Ok? O espaço geográfico abriga o homem e todos os elementos naturais. Isso é importante que saibamos. O espaço geográfico não é só para o homem, né? Ele é para o homem e todos os elementos naturais. Independente do homem querer ou não, os animais vão também passarem a abrigar aquele espaço, ocupar aquele espaço, e se ainda assim o homem não quiser, eles vão acabar aparecendo de alguma forma, ok? E se tiver árvore, melhor ainda, tá bom? Porque o homem também se relaciona com as plantas, não é somente com os animais, isso também é importante que nós saibamos, ok? Tais como relevo, clima, vegetação e tudo que nele está inserido, tá bom? Tudo isso vai influenciar o espaço geográfico e vai ocupar aquele espaço geográfico. O espaço geográfico, em sua etapa inicial, apresenta somente os aspectos físicos ou naturais presentes, como rios, mares, lagos, montanhas, animais, plantas e toda a interação e interdependência entre eles. Então, o espaço geográfico, em sua etapa inicial, vai apresentar somente aspectos físicos naturais, ou seja, antes do homem mexer no espaço geográfico, o espaço geográfico está ali, da forma como a natureza o criou, como a natureza o deixou, ok? Pensemos em uma questão, por exemplo. Como é que vocês imaginam que eram à beira dos rios, né, que eram as margens dos rios, que cortam aí Teresina? O rio Parnaíba, que divide o Piauí do Maranhão, bem na nossa cidade, né, Teresina Timon. Como é que era aquilo ali antes de Teresina ser povoada? Como é que vocês imaginam as margens? Como é que era as margens do rio Poti, antes de Teresina ser povoada? Vocês acham que tinham casas, que tinham avenidas, que tinham prédios, que tinham comércios? Não tinha. Isso não havia. Basta você se afastar um pouquinho da cidade e ir para um lugar que não é habitado, muito próximo das margens do rio, e ali vocês olhem. E aí vocês vão pensar. Teresina era desta forma, enquanto espaço geográfico, antes do homem modificar o espaço geográfico, né? Era somente isso. Animais, plantas, montanhas, rios, mares está um pouco longe, né, aqui do mar, né, mas se no caso fosse perto, teria. Lagos, era apenas isso que existia. O surgimento do homem, desde o mais primitivo, que começou a interferir no meio a partir do corte de uma árvore para a construção de um abrigo e para a caça, impactou a transformação, o espaço, e transformou o espaço geográfico, impactou e transformou o espaço geográfico. Quando o homem disse assim, eu preciso me sentar, e cortou a primeira árvore para fazer de banco, ali ele já modificou o espaço geográfico e o processo de modificação
começou a partir daí, quando ele começou a precisar de ferramentas para o seu trabalho, ok? Quando ele começou a precisar de utensílios domésticos, como ele precisou de armas para caçar, ok? De algum instrumento para subir em uma árvore, para tirar uma fruta. Quando isso começou a acontecer, o espaço geográfico começou a ser modificado. Então, a modificação no espaço geográfico ocorre por influência do ser humano. Deixa eu só mostrar aqui essa imagem. Nós temos aqui a imagem de um rio da forma natural, sem a influência aí do ser humano. Aí você pode dizer, professor, por que essa parte aqui não tem árvore? Será que foi o homem que cortou? Provavelmente não. Neste lugar aqui, provavelmente, quando o rio está muito cheio, né, ele ocupa também esse espaço aqui. Ok? Quando o rio baixa, dá para nós vermos aqui um pouco de vegetação rasteira que começa a nascer, tá bom? Provavelmente foi isso que tenha acontecido nesse lugar, mas aqui é um espaço geográfico da forma natural. Nesse primeiro momento, as transformações eram quase que insignificantes, ok? Uma vez que tudo que se retirava da natureza servia somente para sanar as necessidades básicas de sobrevivência. Okay? Aquilo que eu falei, quando o homem começou a modificar, está certo que ele modificava, mas eram poucas mudanças que nós dizemos como insignificantes, tá? Por quê? Porque era pouquíssima coisa que era tirada aí da natureza. Tá bom? Depois que isso começou a mudar. E servia somente para sanar, ou seja, para solucionar as necessidades básicas de sobrevivência do ser humano, ok? Que é o processo chamado de meios de existência. Para o homem simplesmente existir e se manter vivo, ele precisava desses meios aí de existência, tá bom? E aí ele tirava esses meios de existência da natureza. Toda modificação executada na natureza é proveniente do trabalho humano, tá bom? A modificação na natureza é o homem quem modifica, o ser humano que modifica, tá bom? Os outros animais, as plantas, se isso acontece, é um processo natural. Se o homem provoca, termina não sendo um processo natural, um processo raciocinado, um processo pensado e planejado. É através do trabalho que o homem é capaz de construir e desenvolver tudo aquilo que é indispensável à sua sobrevivência. Então, o homem precisa do seu trabalho para desenvolver tudo aquilo que é indispensável à sua sobrevivência. O termo trabalho significa todo o esforço físico e mental humano com finalidade de produzir algo útil a si mesmo ou a alguém. Ok? Então, o trabalho do ser humano pode ser um trabalho físico ou também um trabalho mental. Ok? E qual é o sentido dele? Sentido de melhorar a qualidade de vida sua, mas também pode ser melhorar a qualidade de vida dos animais, a qualidade de vida das plantas, ok? Para buscar algumas soluções para alguns problemas que terminam surgindo, que também estão ligados à qualidade de vida. Ok? Essa é a função do trabalho. E foi a partir desse trabalho como terminou fazendo grandes modificações aí na natureza, tá bom? No caso, no espaço geográfico. O conjunto de atividades desempenhadas pelas sociedades continuamente promove a modificação do espaço geográfico, é aquilo que eu estou falando, tá? Aquilo que os homens propõem geralmente provoca essas modificações no espaço geográfico. A partir da primeira Revolução Industrial, já faz algum tempo, foi no século retrasado, na verdade, final da Idade Média para o início da Idade Moderna, mas isso é outro assunto. O homem enfatizou
a retirada de recursos dispostos na natureza, a fim de abastecer as indústrias de matéria-prima. Ou seja, para ter muita matéria-prima, ele começou a modificar muito o espaço geográfico para extrair da natureza aquilo que ele precisava. Para quê? Para produzir os bens necessários para o nosso cotidiano, tá bom? E aí alimentar, assim, as indústrias com matéria-prima, que é um item primordial nessa atividade. Ao passo que a população crescia, acompanhada pelo alto consumo de alimentos e bens de consumo. Ou seja, à medida que a população foi crescendo, o homem foi tirando mais coisas da natureza, foi retirando mais matéria-prima para abastecer mais a indústria, para oferecer mais produtos, ok? Claro que isso também tem um fundo aí econômico que a gente precisa pensar, tá bom? Refletir. Nós falamos numa aula anterior que o consumo nosso precisa ser um consumo consciente, a gente também tem que estar atento a isso, ok? Bem, nós temos aqui a imagem de uma paisagem, onde nós temos várias montanhas, nós temos aí uma vegetação rasteira, que provavelmente é natural, mas nós temos aqui, olha, um lugar sem vegetação, que já está no barro, ou seja, este espaço foi modificado pelo ser humano, ok? Ele terminou modificando o espaço, não dá para saber exatamente o porquê, provavelmente para a plantação, mas nós temos aí um espaço modificado pelo ser humano. Na produção agropecuária se faz necessário transformar o meio ambiente, pois retira-se toda a cobertura vegetal original e é substituída por pastagens e lavouras. Nós falamos aqui um pouco sobre a agropecuária, tá? Que é o cultivo de animais e plantas para o consumo humano, tá bom? Então, a agropecuária é uma das atividades que mais modifica o espaço geográfico, ok? Tanto para plantio de gêneros alimentícios, como para a criação de animais. Dessas derivam outros impactos como erosão, poluição e contaminação do solo e dos mananciais, ou seja, dos rios, ok? Na extração mineral, o espaço geográfico é bastante atingido, sofrendo profundos impactos e mudando de forma drástica todo o arranjo espacial do lugar que está sendo explorado. Ou seja, quando a gente fala de outras atividades econômicas, como a mineração, por exemplo, que é a extração mineral, esse espaço é modificado ainda de forma mais brusca. Isso coloca em risco diretamente os rios, torna os rios mais poluídos, ok? Isso gera problema, consequentemente, para a nossa vida. A gente pensa que, eu vou tirar porque eu vou ter um benefício aqui, mas eu posso ter um malefício ali, ok? São 2 pesos e 2 medidas, que nós precisamos estar atentos a isso e combater as mudanças geográficas de formas equivocadas e errôneas que colocam em risco as nossas vidas. E o que nós temos aqui na imagem, olha, um espaço completamente modificado, provavelmente uma montanha que foi aí modificada, ficou parecendo uma escada, mas isso não é uma escada. O homem provocou aqui modificações bastante visíveis nesta imagem. Nos centros urbanos, as alterações são percebidas principalmente nas construções presentes. Essas transformações ocorrem em loteamentos que em um período era somente uma área desabitada e passou a habitar construções residenciais, além de áreas construídas destinadas ao comércio e à indústria. Desse modo, nas cidades de todo o mundo, sempre ocorrem modificações no espaço. São identificadas nas novas construções, nas reformas de residências, lojas e todas as formas de edificações. Grande lugar, grande exemplo, lugar de grande exemplo de modificação no espaço geográfico são aí os centros urbanos. Teresina não era o que é se não fosse as modificações que a cidade terminou sofrendo,
ok? Seria qualquer outra coisa, mas não o que ela é hoje, tá certo? Então, para ela se tornar o que é hoje, ela terminou passando por diversas modificações, tá bom? Sejam construções de prédios, sejam abertura de ruas, seja a construção de praças, seja corte de árvores, tudo isso contribuiu para que Teresina sofresse as modificações e ficasse como ela está hoje. A imagem que está aqui não é a imagem de Teresina, é a imagem de outro lugar, eu não sei dizer exatamente qual, mas nós vemos aí, olha, vários prédios, várias casas na imagem, ou seja, esse espaço geográfico sofreu modificações provocadas pelo homem. Diante dessas considerações, constata-se que o espaço geográfico não é estático. Não, ele não é estático. Pois até mesmo a deterioração de um edifício ou monumento é considerada uma alteração do espaço e automaticamente da paisagem. Por isso, as mudanças são construídas, são contínuas e dinâmicas. O espaço geográfico é produto do trabalho humano sobre a natureza e todas as relações sociais ao longo da história, tá bom? Então, mesmo que a gente pense assim, eu vou construir somente um monumento e aí ele vai ficar lá para sempre, não vai sofrer modificações? Vai. O próprio desgaste com o tempo pode ser considerado uma mudança no espaço geográfico. Eu trouxe aqui o exemplo do Cristo Redentor, que fica na cidade do Rio de Janeiro, bem em cima de uma montanha, que de lá você tem uma paisagem muito bonita da cidade, porém foi uma modificação feita no espaço geográfico para a construção dele, do Cristo. Ok? As constantes intervenções humanas no espaço geográfico causam infinidade de degradação e, recentemente, tem se voltado contra o homem. Desse modo, a natureza está devolvendo tudo aquilo que as ações entrópicas causaram. São vários os exemplos decorrentes das profundas alterações ocorridas, principalmente no último século no planeta, como o aquecimento global, efeito estufa e escassez de água. Olha, isso aqui que o homem faz tem consequências para nós, tá bom? Não é à toa que a gente fala que o mundo está mais quente, o aquecimento global, que a água potável está acabando, tá? Tudo isso tem influência direta do ser humano pelas mudanças geográficas que ele termina fazendo, ok? E isso está bem explícito aqui na paisagem. Olha só, olha, a mata completamente desmatada, né? A mata que existia aqui está desmatada, ficando só a parte de trás. Agora, lápis, caderno e borracha em mãos, que vamos exercitar. Primeira questão: o que é espaço geográfico? Pensem aí e respondam. Vou dar um tempinho para vocês responderem. O que é espaço geográfico? Vamos para a resposta, nosso tempo está curto. O espaço geográfico corresponde ao espaço construído e alterado pelo homem, isso mesmo. Tá? O espaço geográfico é aquele construído e alterado pelo homem. Antes disso, existe espaço geográfico? Até existe, mas ele não sofreu modificações. Segunda questão: o que é possível encontrar em um espaço geográfico natural, sem a modificação humana? O que é que nós encontramos lá? Pensem e respondam. O que é possível encontrar em um espaço geográfico? Vamos para a resposta. Rios, mares, lagos, montanhas, animais, plantas e toda interação e interdependência entre eles. Tudo isso aqui é possível encontrar em um espaço geográfico natural. Terceira questão:
Qual o único ser vivo que promove modificações geográficas? Tempo para vocês responderem. Qual é o único ser vivo que promove modificações geográficas? Essa é fácil, né? Vamos para a resposta. É o ser humano, gente. Os demais não promovem modificações geográficas, mas o ser humano, sim. Ok? Principalmente por questões econômicas. Quarta questão. Cite uma atividade econômica a qual é necessário fazer modificações geográficas. Pense e responda uma atividade econômica onde é necessário fazer modificações geográficas. Vamos para a resposta. Por exemplo, a atividade de agropecuária, né, que é a agricultura e pecuária, plantio ou criação de animais. Nesse caso, são necessários fazermos modificações geográficas, tá bom? Mas pode ser outras, por exemplo, a mineração. É necessário fazer modificações geográficas. A produção de energia, que eu não falei, mas é sim necessário fazer modificações geográficas. Quinta questão. Quais as modificações geográficas percebidas nos centros urbanos? Tempo para vocês responderem. Vamos para a resposta. Nas edificações, construções, reformas de residências, lojas e loteamentos. Ok? Então, é possível percebermos as modificações geográficas nos centros urbanos a partir desses elementos. Ok? Quais elementos? Das edificações. Todas as construções, todas as reformas, todas as lojas de loteamento, tudo isso é mudança no espaço geográfico. Sexta questão. Qual é o risco das modificações geográficas provocadas pelo ser humano? Nosso tempo está acabando. Vamos logo para a resposta. É a degradação ambiental. E a consequência maior é o que nós estamos vendo, catástrofes ambientais. Isso se dá em muito provocado pelas modificações geográficas que o ser humano faz na natureza. O que estudamos na aula de hoje? Vimos o que é espaço geográfico, observamos como as modificações geográficas acontecem, analisamos a influência humana nas modificações geográficas e realizamos atividades sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de geografia de hoje, espero que tenham gostado. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Tchau para vocês, um abraço.